Graça e paz, amada igreja. Amém, Luciano. Nessa noite a gente tem a mensagem no livro de Efésios, capítulo 5, dos versos 14 até o 21. Quando o pastor estava falando na palavra da introdução sobre o que a gente pode passar, né? Não é só riqueza, várias circunstâncias, situações a gente enfrenta na vida, né? Isso faz parte do cristão, não é porque a gente é cristão que a gente está livre de acidentes, de eventos adversos, mas isso faz parte, isso também nos ajuda a crescer. E há 3 semanas antes do culto, a gente teve um pequeno acidente na casa do meu pai. Eu bati o carro no poste lá e desceu o telhado em cima do carro, e aí, bom, levanta o telhado, sai com o carro, depois a gente vê, né? E, enfim, são situações que acontecem, mas o testemunho que a gente pode dar nesses momentos, eu acho que impacta a vida das pessoas, assim. Naquele momento lá, logo o vizinho saiu, aí o meu cunhado também já saiu para ajudar a levantar o telhado, e eu lá, né? Poxa, que coisa, mas em silêncio. E no foco, vamos pro culto. E eu fico feliz, assim, porque depois olhando, o estrago poderia ter sido pior, nenhuma telha caiu no carro, né? Enfim, como Deus, ainda apesar dessas circunstâncias, assim, livra a gente de coisas piores, né? E a gente pode ver a mão e o cuidado de Deus nessas coisas também. A gente se entristece às vezes, claro, mas a forma como a gente olha, com o coração grato a Deus, a gente tem um carro, a gente pode estar usando ele nas necessidades, e isso faz parte pode acontecer para qualquer um que tem carro, né? Então vamos entrar na mensagem. O livro de Efésios é um livro escrito pelo apóstolo Paulo, e essa carta, né, que foi escrita à igreja de Éfeso, ela celebra a abundância e a riqueza que os cristãos têm em Jesus. Então, Jesus, ele nos comprou e nos libertou com sua própria vida, e o Espírito Santo, ele age poderosamente nos cristãos. Então essa é uma abordagem de Paulo à igreja, e a gente precisa lembrar disso, né? A gente está aqui hoje porque Jesus, ele nos comprou, ele pagou um preço pelos nossos pecados, né? Em nosso favor. E Paulo, ele ensina que não foi o seu próprio mérito, o nosso mérito que nos salva, mas sim a graça de Deus. É pela graça de Deus que alcança as nossas vidas, e aí a gente consegue entender e reconhecer a ação de Jesus Cristo em nosso favor, e a obra dele salvífica pela remissão dos nossos pecados. E Deus, ele nos cria de novo, e para que a gente possa ter uma vida, uma nova vida, uma vida que ela deve se tornar visível naquilo que a gente faz aqui agora, visível para aqueles que nos cercam, né? Uma vida transformada. E a prática da vontade de Deus, ela é um processo de aprendizado sujeito a agressões que todos devem encarar. Então, viver pela palavra é um processo que a gente vai construindo a cada dia, e a gente está sujeito a várias situações, a gente vai sofrer, a gente vai ter momentos de muita alegria, vai ter momentos, às vezes, de estar mais pensativo, né? Mas isso faz parte da vida do cristão, faz parte da nossa vida como comunidade, como igreja e como família de Cristo, né? Então a igreja, ela é a família de Deus, e uma família, ela é unida, e cada integrante é e deve ser tolerante um com o outro, deve ser empenhado em servir um ao outro. E a vida familiar é marcada pelo respeito, né? Isso a gente vai ver um pouco também no final do texto. Então vamos fazer a leitura de Efésios capítulo 5, a partir do verso 14 até o 21. Porque
que é claramente revelado, se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Inicialmente o texto lá no verso 14 fala despertar, abrir os olhos, né? Ver o que está acontecendo. Se a gente olha, você que está dormindo, acorde, depois levante-se da morte e Cristo iluminará. Se a gente olha o tempo que a gente está vivendo, é uma amostra da volta de Cristo. A volta de Cristo está próxima, né? Romanos 13:11 diz assim: porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. E observando esse mundo de guerra, rumores de guerra, os conflitos políticos que a gente tem visto e vivido em nosso contexto na sociedade, são tudo amostras de que o tempo está se aproximando de Jesus. E aqui Paulo fala: você que está dormindo, acorde e levante-se da morte. A morte é aqueles que estão mortos espiritualmente, mas para eles se levantar. Então, pensando numa ilustração, esse momento de guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, né? Imagina as pessoas dormindo na cidade, tranquilamente em suas casas, de repente começa um bombardeio. E as pessoas, elas acordam aquele barulho e bomba. É esse o momento, a pessoa ela precisa se levantar. Se ela ficar ali, ela vai morrer. Então, aqui é um chamado: levante-se da morte, acorda para a vida espiritual. Viva o que Deus tem para você hoje, nesse momento, para que você tenha a vida eterna. E Cristo os iluminará. A cada dia o sol ele se põe, vem a escuridão, tudo fica escuro, a gente não consegue ver bem. Mas quando a aurora do dia começa, o raiar, o nascer do sol, as coisas que estavam na escuridão, que não eram vistas, a gente consegue ver. E essa luz de Cristo, ela vai raiar em nossas vidas, e ela raia na vida de um cristão. E ela conta as coisas boas, A gente vê o mundo, tem tantas belezas naturais, tantas paisagens, tantas cachoeiras, mas também tem lixões, tem áreas degradadas, áreas que precisam de cuidado, E assim também na nossa vida. Quando a luz de Cristo raia em nossas vidas, a gente vai ver o nosso coração, que é desejoso por servir a Deus, mas também vai ver um coração carnal e pecador, que precisa ser trabalhado, que precisa ser ajustado nessas coisas que não agradam a Deus, que nos afastam de Deus, nessas coisas que nos machucam e às vezes machucam o nosso próximo, na nossa convivência, nos nossos relacionamentos. E a luz de Cristo em nossas vidas, ela vai revelar essas coisas, vai mostrar isso, e a gente tem essa oportunidade de ser mudado, de ser transformado, de trabalhar essas áreas em nossa vida. Então, em João 5,25 também está escrito: vem a hora e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.
Jesus ele nos chama para fazer a sua vontade, para viver corretamente, amar o nosso próximo. Esse é o resplandecer de Cristo em nós. Tem uma ilustração de que quando a gente conhece a Cristo, a gente passa por uma porta de um grande palácio, e um lindo palácio. E essa porta é Jesus Cristo. Quando a pessoa passa essa porta de Cristo, ela tem um mundo, aquele universo do palácio imenso para descobrir, para viver e para experimentar. E muitas pessoas conhecem a Cristo, passam por essa porta e muitas vezes se voltam para a porta. Ficam paradas ali e não tentam desvendar e viver e descobrir todo o universo dentro desse palácio, aqueles grandes salões que tem para celebrações, aqueles quartos, aquelas suítes grandes que dão conforto, tem espaço para descanso, aquelas cozinhas onde é que as comidas são preparadas para celebrações, os lindos e belos jardins que tem dentro daquele palácio para dar novos ânimos, né, para as pessoas, para ter aquele momento de conversa. E às vezes as pessoas não conseguem vislumbrar isso e acham que é só conhecer a Cristo, passar pela porta, estou dentro do palácio. Mas Cristo ele nos ensina e nos chama a ver, a conhecer esse palácio, a entrar, né? E como é que a gente pode estar entrando e desvendando os espaços, as áreas desse palácio? É servindo, é prestando atenção na maneira de viver. O verso 15 diz o seguinte: portanto, prestem atenção na maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios, tendo cuidado na forma como nós existimos, o nosso comportamento, quando nós acordamos de manhã, a forma com que nós nos relacionamos com aqueles que estão dentro da nossa casa. Às vezes a gente não acorda muito bem, mas como é que vai ser o meu comportamento diante disso? Que impacto isso vai causar para o meu próximo? Vai ser positivo? Tá mal-humorado hoje, não chega perto? Hoje não dá para lidar com essa pessoa, hoje não dá para conversa, está só soltando ferpa. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E essa atenção, Paulo chama a igreja de Éfeso, a maneira como nós vivemos, no trânsito, na vida, na sociedade, né? Estou com pressa, sair meio atrasado para o trabalho, está aquela chuva lá fora, aí começa o trânsito, um carro já entra na frente, já dá uma fechada. E aí, como é que vai ser o nosso comportamento como cristão, como filho de Deus? A gente vai xingar, vai dar uma respirada. Isso impacta a nossa vida. E quando a gente está no comércio e a gente é atendido por alguma pessoa, talvez essa pessoa é jovem no atendimento e ela começa a se embananar um pouco nas coisas. Como é que é a nossa reação? Tá devagar aí no caixa, acelera. Como é que é o nosso comportamento diante das situações assim? São coisas corriqueiras do dia a dia, mas ali é que a gente precisa estar atento à nossa forma de viver. E se a gente está vivendo como ignorantes, que nem Paulo fala aqui, ou como pessoas sábias que têm conhecimento da palavra de Deus e querem aproveitar esse conhecimento da palavra também para dar um testemunho de Cristo, apenas na forma de se comportar, não precisa nem falar nada. No verso 16, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Que oportunidade que deve aproveitar? Tem uma referência associada aqui em Colossenses 4:5, que diz o seguinte: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passaram com eles.
a gente tem para a gente atingir aqueles que estão ao nosso redor, as pessoas que não creem, que não conhecem a palavra ainda. E aqui Paulo fala, aproveitem cada oportunidade. Muitas vezes a gente busca ou procura fazer oportunidade para falar com as pessoas e a gente acha que o testemunho cristão é só no falar, mas muito mais é pelo nosso agir, pela forma como nós fazemos as coisas, né? E a gente às vezes precisa pensar e sair um pouco fora da nossa caixinha de igreja, assim, né? A gente tem um pensamento às vezes de cristão e a gente não consegue às vezes vislumbrar e se colocar no lugar das pessoas que estão lá fora, que não tem essa sabedoria e esse conhecimento que a gente tem através da palavra e essa vida junto com Cristo. E às vezes a gente precisa meditar e pensar, espera lá, como essa pessoa está pensando, como ela está vendo essa situação ou aquela situação, né? E se a gente conseguir se colocar no lugar ou pensar, a gente vai conseguir entender e compreender um pouco do que aquela pessoa está sentindo, do que ela pode estar passando, e a gente pode estar ajudando ela, né? Às vezes a gente observa pessoas que às vezes até têm conhecimento da palavra e a gente entra naquele julgamento, né? Poxa, olha só, a pessoa teve o carro roubado, perdeu o trabalho, mas também não vai à igreja, não busca Deus. Mas será que é por isso? Né? No início eu falei, a gente como cristão, a gente pode ter o carro roubado, a gente perde o trabalho, a gente bate o carro, né? A gente não deve tomar o cuidado de fazer esses julgamentos, porque às vezes esses julgamentos, eles impactam aquela pessoa, mas de uma maneira muito negativa. A gente não sabe o que essas pessoas já experimentaram, já tiveram de experiência na vida de igreja, na vida com sei lá, talvez pastores, com irmãos que se diziam cristãos e tal, e talvez essas experiências não foram muito boas, e a pessoa, cada vez levando ou ouvindo uma ideia dessa, ela vai criando uma barreira cada vez mais forte na igreja, né? Quando a gente poderia simplesmente abraçar essa pessoa, procurar envolver, né? Que a igreja é isso. No começo eu falei lá, a unidade, a comunhão da família, o amor entre os irmãos. Talvez essa pessoa estava até procurando uma igreja, mas ela não encontrou isso. E ela se afastou, porque não viu na igreja um ambiente adequado ou ideal, ou viu uma série de chacotas entre os irmãos, um falando mal do outro, né? Eliseu, com licença, acho que cabe muito o que Salomão falou, né? As coisas boas e as ruins acontecem para os bons e para os maus, sim, porque sim. moramos debaixo do sol, né? Sim. Eu acho que se nós tivermos essa humildade e não termos essa predisposição a julgar o outro, porque não é nossa missão. Sim, sim. Mas é uma tendência do coração humano, né? Total. Então, Paulo está alertando. É uma coisa que é simples, mas é uma coisa que é tão corriqueira. A gente vê tanto, né? No dia a dia, nas famílias, nas pessoas, especialmente aqueles que estão mortos ou aqueles que estão dormindo, né? E Paulo chama, acordem, saiam desse leito de morte, levantem-se e Cristo vai iluminar vocês, né? E é nesse sentido assim que a gente deve procurar caminhar e realinhar a nossa vida, né? Buscando entender o querer e a vontade de Cristo em nós, mas também de alcançar esses que precisam ser alcançados, esses que não creem ainda, né? E que o nosso testemunho ele possa impactar essas pessoas. Em Colossenses 4:6 diz ainda:
suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Já também vem de encontro com o que o pastor falou na palavra de introdução no Salmo, né? E não se reunir com as pessoas que são zombadores, né? E é muito interessante, eu estou num novo trabalho, a gente está acompanhando, fez acompanhamento de algumas obras, e peão de obra sabe como é que é, né? É uma tristeza. E no momento que eu estava acompanhando uma obra de uma construção de um viveiro, aí entra a conversa e daí já vem essas zombarias. Aí tinha um colaborador lá que ele era cristão, então ele já era o motivo da chacota toda, né? E então eu vendo lá essa situação, né? E a gente é chamado também, né? Junto nisso. Aí logo me veio esse texto assim, né? E como é difícil quando a gente tá num grupo, todo mundo rindo e começa a piadinha, de repente a gente é envolvido também, né? A gente precisa estar bem atento para a gente não entrar e começar a pecar, né? Na zombaria e tal. E é bem interessante isso. E eu fiquei muito com isso na cabeça depois de, acho que 1 ou 2 dias que eu estava com eles. Aí aquele homem falou: não, mas esse cara é diferente, viu? Eu falei que ele é diferente. Aí eu poder assumir, afirmar a minha fé, isso, o meu testemunho, através da forma de agir, através da minha fala, que era diferente da deles. Então é muito interessante quando tem pessoas, né, da mesma fé, e daí elas conseguem identificar isso. E não falei nada, não me assumi, mas através do meu comportamento ela percebeu isso, e os outros consequentemente também. Como as nossas palavras elas impactam, especialmente com aqueles que estão lá fora. Aqui dentro a linguagem é a mesma, mas quem está lá fora, ele está de olho. Opa, não, esse dia é diferente. Olha, ele não fala palavrão, ele tem uma forma diferente de lidar nas situações. Então é a forma que a gente tem também de testemunhar e poder alcançar essas pessoas também. Porque querendo ou não, vem os momentos em que a gente é desafiado, mas que a gente consegue desafiar essas pessoas também. Eles entendendo, mas por que está diferente? Não, eu tenho Jesus. Seguindo no verso 17. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Um pouco daquilo que a gente já meditou um pouco, já refletiu. Medir as palavras que a gente usa numa conversa. E se a gente quer estar num diálogo, que muitas vezes a gente entra em diálogos com pessoas querendo convencer as pessoas de Jesus Cristo, e a gente às vezes quer impor isso. Mas não é pela imposição que a pessoa vai entender ou aceitar o conselho que a gente quer dar, a orientação que a gente quer dar, o ensino que a gente quer trazer para a pessoa. Olha, tome rumo na vida, faz isso. Não vai ser pela imposição, vai ser pelo amor. Que a pessoa vai ter a compreensão. Opa, peraí, mas o lidar desse cara aí é diferente comigo. Olha como ele está falando com cuidado, com amor. Ele não está me machucando nas palavras. Talvez seja mesmo por esse rumo que eu devo ir. E daí a gente vai começar a ter a oportunidade de poder ser procurado, para ajudar essas pessoas. Então, e quando a gente é procurado para isso, a gente precisa ser acessível também. Ser uma pessoa aberta, de confiança, para que essas pessoas possam começar a firmar esse relacionamento, conseguir entender esse caminhar, junto daquilo que a gente ensina, e ver o que é o viver por Cristo. E às vezes uma característica muito
de algumas pessoas, de alguns temperamentos, né? Acontece uma situação, já estourar, já falar logo o que se pensa, sem medir as palavras. Ah, não, mas eu tenho razão sobre a situação. Mas às vezes o momento não requer razão. Ele requer um pouco de emoção, de tentar se colocar no lugar do outro. Né? Então, nesse sentido de não agir como pessoa sem juízo. E procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Procurar entender o que o Senhor quer que façamos. Às vezes, vou orar, vou ler a palavra, né? Vai muito além disso. Mas é o fundamental, é a base para que a gente consiga saber a forma que a gente deve viver, a forma que a gente deve se comportar. Então, orar, refletir a respeito das situações, se a gente está em um conflito, que a gente possa buscar primeiro em Deus, né? Um conflito no trabalho, um conflito dentro da nossa família, com parentes, que a gente busque em Deus o que a gente precisa fazer, a atitude que a gente precisa tomar frente à situação, refletir a respeito, buscar a palavra de Deus para se orientar e talvez para uma caminhada junto com o outro, orientar também aquela pessoa, se lembrar dos exemplos de Paulo, de Pedro, de Jesus, que eles deram para nós, né? Jesus, nas curas, nos milagres que ele realizou, naquele momento em que levaram aquela mulher adúltera para ele, também deu uma palavra dura para aqueles escribas, para aqueles fariseus que queriam atacá-la, né? E que a gente possa também ter essa sabedoria e esse discernimento nas situações. Nunca saindo da palavra, ou dando espaço para coisas erradas, mas caminhando dentro do que a gente tem como exemplo para seguir, através da palavra de Deus. No verso 18, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Esse embriagar aqui, naquela época, tinha alguns deuses, e naquela época era oferecido culto ao deus Dionísio, ele era o deus do vinho. E nesse culto era o uso, obviamente, né? Tomavam muito vinho, se embriagavam, cantavam, faziam sexo, tudo aquilo que desagrada a Deus. E o que eles tinham de preceito, a embriaguez, né, o tomar do vinho, eles entendiam como que era algo espiritual, eles assumiam o espírito de Dionísio. Né? Então isso era uma espiritualidade simulada. E a igreja de Éfeso estava nesse contexto, e Paulo alerta para que as pessoas elas não se envolvam nisso, não se confundam, né, que o Espírito de Deus vai estar ali no meio numa embriaguez. Não. A presença de Deus ela é algo bem racional. O Espírito de Deus se manifesta em nossas vidas racionalmente, de forma que não precisa estar fora de si. Né? E esse alerta Paulo dá àqueles irmãos, àquela igreja. Mas se a gente for pensar, não é a única coisa que leva a pessoa à desgraça, né, a perder o rumo disso aqui. Tem tantas outras coisas que servem como algo para nós. Né? Hoje temos muitas opções nas mídias sociais. A internet, o Facebook, Instagram, YouTube. Como muitas pessoas estão tendo ou vivendo aquela rede social, estão tendo uma vida paralela dentro de uma rede social,
estão completamente à parte de uma existência, né? E aquelas discussões que acontecem nas mídias, isso é uma forma da pessoa se embriagar, de sair do contexto da vida, da realidade, e viver naquela mídia ou naquela rede social, vivendo a parte daquilo que eles falam. Às vezes nem é verdade, mas a pessoa toma para si como uma verdade e passa a existir em função disso. Então é um alerta, viver de forma com a mente sã, né? Com a mente aberta e com a razão 100%. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Então esse é o tempo de comunhão que a gente pode ter aqui como igreja. Quando eu falei lá no início sobre o palácio, essas áreas, essas salas, esses salões para festa, são esses momentos que a gente pode ter e viver aqui como igreja, irmãos menonitas no Canela, mas também em comunhão com outras igrejas, né? Agora, semana que vem, a gente vai ter esse culto junto com os irmãos haitianos. Então é celebrar dessa forma, celebrar pelo que Cristo fez em nós, porque Cristo ele nos acordou que a gente tem uma vida, né, espiritualmente falando, uma vida que precisa ser vivida e desenvolvida, conhecendo esses cômodos desse palácio, né? E o cantar, como o cantar, ele dá alegria ao nosso coração, ele nos traz leveza e ele também nos possibilita reflexões da nossa vida, né, do que Deus tem feito em nós. Isso a gente experimenta na música. E Paulo ele incentiva esses irmãos a estarem fazendo isso, vivendo dessa comunhão. E no verso 20, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Às vezes é muito difícil ser grato. A gente está naquela vida, numa correria, tem um monte de coisa para fazer, um monte de lugar para ir, problema para resolver, e a gente não é grato, a gente se esquece de agradecer. Ou às vezes a gente está numa situação tão conflituosa, ou tão preocupada, ou mesmo degradante, que a gente não tem nem vontade de agradecer. E eu lembro quando eu estive em Rio Claro, numa fase de transição que eu estava lá na empresa, eu estava muito difícil assim para mim. E a Ellen me falou no momento, Eliseu, busca pelo menos 5 coisas para ser grato durante o dia, para ver que isso vai ser bom para você. E era muito difícil para mim naquele momento. E uma vez eu lembro, eu estava esperando uma carona para ir para a empresa, para o trabalho, e daí eu comecei a pensar assim, nessas coisas. Daí vai ficando no começo, se tu está naquela pilha, tu está é muito difícil assim, de encontrar coisas, mas aí tu vai vendo as coisas pequenas, alimentação, saúde, o deslocamento, tinha carona lá para poder ir para o trabalho. Então, a gente vai desenvolvendo essa gratidão, mas a gente precisa começar. Se a gente seguir naquele borbulho do nosso dia a dia, a gente vai esquecer, a gente vai deixar de ser grato a Deus. E a gente começa a se tornar uma pessoa mais dura, uma pessoa insensível. Então, é um exercício que a gente pode estar fazendo quando a gente está na nossa pilha do dia a dia, a mil, parar um tempo, espera, tem tanta coisa ruim acontecendo, eu bati o carro, mas eu posso agradecer a Deus pelo quê? Se a gente for procurar, tem um monte de coisa boa que a gente pode agradecer a Deus
e muitas vezes a gente só foca naquilo que é ruim, naquilo que talvez me deixou magoado, uma situação que não foi legal que eu experimentei naquele dia, enfim. Mas tem tantas coisas boas que Deus tem nos dado, Deus tem nos sustentado, que a gente precisa, às vezes, parar, pensar e ver. Né? E a gente vai exercitando isso, a gente vai passar a ver a gratidão no nosso coração de uma forma natural, normal, no dia a dia. E por fim, sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Em Gálatas 5,13, diz assim: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Então é nesse sentido de ser obedientes uns com os outros, né? Que a gente possa servir uns aos outros. Procurar na nossa igreja a forma que eu posso estar ajudando o nosso próximo. Lembrando de novo, aquele palácio tem todos aqueles cômodos. Imagina quanto que trabalho que não dá para cuidar daquele palácio. Mas tem espaço para quem cozinha, na cozinha, tem espaço para quem gosta de fazer limpeza, para cuidar, zelar pelos quartos, pelos cômodos. Tem espaço para aqueles que vão organizar as celebrações, a festa. Tem espaço para cada um. Que a gente possa também ver o espaço que a gente pode estar tomando e servir um ao outro. Tem espaço para diálogo, né? De ir conversar com o irmão, cuidar do jardim. Aí eu entraria, né, com uma agrônomo, cuidar do jardim. Então tem espaço para todo mundo, que a gente possa ver o nosso espaço dentro desse palácio e a gente poder estar vivendo isso que Deus tem proporcionado para nós através de Jesus Cristo. Então, que Deus possa estar nos abençoando com essa palavra, que a gente possa cada vez mais adentrar esse palácio, subir as escadarias, abrir as portas dos cômodos e ver o que Deus tem para nós nesse meio. Que a gente possa ter a nossa vida acordada, ou talvez até mesmo levantada da morte ou ressuscitada, para que aquilo que Deus tem para nós. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Deus, pelo Teu ensino para as nossas vidas. Sim, Pai. Temos vivido momentos conturbados, Senhor, neste mundo, nessa nação, também às vezes dentro das nossas casas, das nossas famílias, mas que possamos encontrar em Ti a orientação da Tua palavra para seguir em frente, que possamos ter a nossa vida iluminada por Jesus, para que nós possamos ver os lados bons, mas também aquilo que precisa ser trabalhado, que também possamos ajudar outros a conhecerem a Ti, Deus, através da nossa fala humilde, através do nosso comportamento que envolve as pessoas, ó Pai. Deus amado, ajude-nos nisso. Te louvamos pelo Teu Filho amado que veio a esse mundo, que foi esse exemplo de amor, foi esse exemplo de paz para as nossas vidas. E Te agradecemos pelo sacrifício perfeito que nos remiu dos nossos pecados, das nossas falhas, porque nós podemos ter acesso a Ti, ó Pai. Muito obrigado porque nós fomos acordados, porque nós fomos ressuscitados para essa nova vida espiritual em Ti, ó Pai. Sim. Te louvamos por isso e pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia a conhecer mais a Ti, a servir uns aos outros, ó Pai, a tratar com amor o nosso próximo e também trazer mais pessoas para conhecer
conhecerem e crerem em Ti. Deus amado, essa oração faço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.